claque. Fala galera, continuando aqui a brincadeira, se liga só na sequência aqui com o verbo assistir. Veja que ele pode ser verbo transitivo direto quando estiver no sentido de ajudar, verbo transitivo indireto regido pela preposição a no sentido de presenciar e de pertencer, e ele também pode ser um verbo intransitivo quando estiver no sentido de morar. Vamos primeiro perceber como é que ele funciona no sentido de ajudar. Eu coloco: o médico assistiu o paciente. Veja que neste momento o verbo foi empregado no sentido de ajudar, com certeza. Não está no sentido de morar, nem de pertencer, nem de presenciar. Então aqui o verbo é transitivo direto e o paciente é um objeto direto. Agora vamos pegar as peculiaridades. Você vai falar assim para mim: mas espera aí, Sidney, e se eu não tive a intenção de falar que estava ajudando? Se na verdade eu estava ali e percebi uma dinâmica em que o médico só observava e quem ajudava de fato era o enfermeiro. Eu não posso colocar que o médico assistia ao paciente no sentido de ver, de presenciar? Não, pois é um fato culto da língua que o verbo assistir nesta relação entre médico e paciente só pode ser empregado no sentido de ajudar, jamais no sentido de ver, de presenciar. Aí você vai falar assim para mim: tá, Sidney, mas olha só, ele só estava vendo, ele só estava observando. E aí, o que eu faço? É para isso que tem seleção vocabular. Então você vai colocar que o médico estava observando, que o médico estava vendo, mas não que ele estava assistindo. Aí eu aguardo essa, vem uma banca e manda assim, ó, que esta frase poderia ser reescrita sem prejuízo gramatical e sem alteração de sentido da seguinte forma: o médico assistiu ao paciente. Aí, o que muita gente vai fazer? Vai pensar que está certo em relação à questão da correção gramatical. Ah, tá ok, mas mudou o sentido. Porque o cara vai pensar que agora está no sentido de ver, de presenciar. Só que não, se liga só. Isso aqui, você poderia pensar: ah, então o Sebrasp, no máximo a FCC, cobra diferente. Adivinha, até a 6 Gran Rio já cobrou diferente assim, porque isso já está consolidado. Vários gramáticos, não é só mais o Celso Pedro Luft. Então já é um consenso que o verbo assistir, no sentido de ajudar, além de ser verbo transitivo direto, também pode ser verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então essas duas frases aqui estão corretas de acordo com o padrão culto da língua. Mudou o sentido? Não. Ambas no sentido de ajudar. Mudou só a regência, porque agora o verbo passa a ser transitivo indireto com objeto indireto, mas as duas corretas. Continuando aqui a nossa brincadeira, a frase que realmente mais cai em provas: Pedro assistiu ao filme. Veja que o verbo assistir aqui agora foi empregado no sentido de presenciar. Então, o verbo transitivo indireto, e ao filme é o quê? É um objeto indireto. O problema é que no dia a dia as pessoas não falam assim. No dia a dia, como é que o cara fala? Que o Pedro assistiu o filme, que o Pedro assistiu o jogo. Mas o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, obrigatoriamente exige a preposição a. Depois, se eu colocar assim, ó, este é um direito que assiste a você. Veja que o verbo assistir agora foi empregado no sentido de ver, no sentido de pertencer, então verbo transitivo indireto, e o a você é um objeto indireto. Tem uma observação aqui interessante? Tem, em relação ao pronome lhe. Só que eu vou deixar para fazer essa observação com mais calma, com mais consistência, lá na parte de colocação pronominal. Eu só te adianto que o lhe, o pronome oblíquo lhe, não entra no verbo assistir no sentido de presenciar. Então não poderia colocar Pedro assistiu-lhe. Obrigatoriamente eu teria que colocar Pedro assistiu a ele. Já no sentido de pertencer, pode. Então daria para dizer: este é um direito que lhe assiste. Aí lá na aula de colocação pronominal eu vou explicar
mais profundamente o porquê disso, tá? Mas já guarda essa informação. E aí, continuando aqui, ó, eu poderia colocar também, ó, Pedro assiste em Paris. Opa, Paris com P minúsculo não dá, né? Paris com P maiúsculo. Aí aqui, ó, para a gramática tradicional, o verbo é intransitivo e o em Paris é um adjunto adverbial de lugar. Existe uma visão divergente dessa, que é uma visão do Celso Pedro Luft. Para ele, o verbo aqui é transitivo indireto e em Paris é um objeto indireto. Mas eu preciso me preocupar com isso, Sidoca? Não, porque na verdade, quando esse verbinho cai em prova, é mais pelo princípio da estranheza. Porque no dia a dia ninguém fala assim. Como é que qualquer pessoa naturalmente falaria esta frase, ou teria a ideia que está aqui apresentada? Diria, Pedro mora em Paris. Ninguém colocaria o assistir. Todo mundo colocaria, de fato, o verbo morar. Então, o cara vai olhar, vai achar que está estranho, vai pensar que está errado, quando na verdade está certo. É só isso. Não precisa ficar se preocupando com a análise morfossintática que a gente tem aqui não, tá? Mas eu já tô te dando a informação de que para a gramática tradicional é intransitivo, com adjunto adverbial de lugar, porém o Celso Pedro Luft vê de forma diferente. É só para você ficar ligado que existe essa divergência, tá? E aí, continuando aqui, vamos para esse camaradinho aqui, ó, verbo chamar. Verbo chamar é perigoso, hein? Então se liga só. Verbo chamar no sentido de convocar, ele vai ser um verbo transitivo direto, ou seja, vai pedir complemento sem preposição. Então veja aqui, a direção chamou os professores. A direção é o sujeito, chamou aqui no sentido de convocar. É um verbo transitivo direto. E os professores é um objeto direto. Agora, esse aqui é que é perigoso. O verbo chamar, no sentido de apelidar, denominar, caracterizar, cognominar, ele vai ser o que a gente chama de verbo transobjetivo. E o que é isso? É um verbo que pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, só que além de apresentar o objeto, ele também vai apresentar um predicativo do objeto. E detalhe, esse predicativo do objeto pode ou não ter a preposição de acompanhando. Ou seja, essa preposição aqui vai ser facultativa. Aí olha só que perigo que a gente tem aqui. Primeira frase, chamei-o de tolo. Muita gente já poderia errar na classificação do verbo. E é óbvio que o avaliador pediria a classificação do verbo. Aí o que muita gente vai pensar? Quem chama, chama alguém de alguma coisa. Ah, então é verbo bitransitivo, é verbo transitivo direto e indireto. Não. O que a gente tem aqui? Um verbo transobjetivo. O que é isso? É o verbo que pede o objeto e que além do objeto vem um predicativo específico para esse objeto, que é o predicativo do objeto. Então, veja que a construção da frase é que vai definir a nossa classificação. Então aqui, ó, veja que quando a gente destaca o de tolo, tolo não é um objeto, nem uma circunstância, é uma característica, por isso é predicativo. Então aqui, ó, chamei-o de tolo, o verbo é transitivo direto, o é o objeto direto e o de tolo é predicativo do objeto direto. Como a preposição aqui é uma preposição facultativa, eu posso ter chamei-o tolo. O verbo vai ser transitivo direto, o vai ser objeto direto e tolo predicativo do objeto direto. Agora, chamei-lhe de tolo. Muita gente poderia pensar assim, ah, tá com dois objetos indiretos, está errado. Não, porque aqui o verbo é transitivo indireto, o lhe vai ser um objeto indireto e o de tolo um predicativo do objeto indireto. Chamei-lhe tolo. Aí, ó, verbo transitivo indireto, o lhe, objeto indireto, e o tolo, predicativo do objeto indireto. Geralmente, como é que o avaliador tenta derrubar o candidato aqui? Na frase, chamei-o de tolo, ele vai destacar o de tolo, ou então chamei-o tolo, e vai dizer que funciona como complemento verbal, quando na verdade a gente já sabe que complemento verbal obrigatoriamente é objeto, e que o predicativo não pode ser um complemento verbal. Talvez ele faça isso no intuito de derrubar o candidato que pensa que aquilo dali de fato é um objeto. Chamei-o de tolo, de tolo é objeto indireto, então vou dizer que é complemento verbal, só que é um predicativo, é uma estrutura nominal.
E aí ele ainda pode trabalhar em relação à preposição. Ele pode colocar a frase sem a preposição e dizer que tem que colocar porque ela é uma preposição obrigatória. Porque no dia a dia, na nossa fala, a tendência é colocar a preposição. Dificilmente você vai ver alguém falando assim, ó, chamei-o bobo. Não, você vai falar assim, chamei-o de bobo. Então, opa, realmente essa preposição parece que é obrigatória. Só que não, ela é facultativa. Tanto faz a presença dela ou a ausência. Não vai atribuir nem prejuízo gramatical, nem alteração de sentido. Continuando aqui, ó. Verbos chegar e ir. Eles devem ser introduzidos pela preposição a e jamais pela preposição em. Então não é vou no ortopedista, é vou ao ortopedista. Não é cheguei em Brasília, é cheguei a Brasília. E aí só para salientar, para a gramática tradicional, estes verbos são intransitivos, com adjuntos adverbiais de lugar, mas para o Celso Pedro Luft, e isso já foi cobrado na FCC, estes verbos são transitivos indiretos com objetos indiretos. Mas é bem claro que para as demais bancas, inclusive Sebrasp e FGV, que são vistas como diferentonas também, aqui não importa essa classificação. A FCC cobrou? Cobrou. Mas as demais bancas cobram apenas a regência correta. É para colocar a preposição a e não a preposição em. Continuando aqui, ó. Verbos esquecer e lembrar. Esses são interessantes, ó. Quando não pronominais, eles são verbos transitivos diretos. Então, neste momento, ó, eu penso assim, ó, quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Mas quando eles são pronominais, eles vão ser verbos transitivos indiretos, regidos pela preposição de. Então, ó, quem esquece, esquece alguma coisa, mas quem se esquece de alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa, mas quem se lembra de alguma coisa. Então, vamos lá, ó. Naquela frase ali, ó, esqueci o casaco dele. O verbo é transitivo direto e o casaco dele é objeto direto. Depois, lembrei-me de todas as respostas. O verbo lembrar veio com pronome, passa a ser transitivo indireto e de todas as respostas um objeto indireto. O que esse pronome aqui vai ser? Um PIV. O que é um PIV? É uma parte integrante do verbo, é uma partícula integrante do verbo ou um pronome integrante do verbo. Isso significa que ele só vai ter função morfológica, ele não tem função sintática, tá? Agora, olha só uma coisa interessante para colocar aqui, ó. Eu poderia colocar esqueci-me do casaco dele, numa questão de reescritura. A troca de uma estrutura pela outra promoveria prejuízo gramatical? Não, porque ambas estão corretas. Verbo transitivo direto pede objeto direto. Verbo transitivo indireto pede objeto indireto. Agora, promoveria uma alteração de sentido? Também não. Também não. Ou seja, eu posso trocar esqueci o casaco dele por esqueci-me do casaco dele, sem prejuízo gramatical e sem alteração de sentido. Porque aqui não haveria a possibilidade de pensar, em um eu esqueci mais do que o outro. Não, tá? Então, cuidado com esse verbinho, porque vira e mexe cai em prova e a gente erra por conta do filme do Macaulay Culkin. Esqueceram de mim, lembra? Que na verdade deveria ser sozinho em casa, né? É home alone, né? Alone. Então, os caras traduziram, pensaram, pô, esqueceram-se de mim, vai ficar estranho, não vai pegar. Vamos colocar esqueceram de mim. É por isso que o cara fala assim, ó, pô, esqueci da aula hoje. Não, esqueci a aula hoje. Verbo esquecer sozinho, sem pronome é transitivo direto, com pronome é transitivo indireto regido pela preposição de. Continuando aqui, ó. Verbos informar, certificar, cientificar, notificar, avisar, prevenir, comunicar. Em provas cai mais o informar e o avisar. Eles são basicamente verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Então vamos lá. Quando a gente trabalha esses camaradas aqui, eles podem adquirir duas situações. Ou eu informo alguém de algo ou sobre algo, ou eu informo algo a alguém. Então, quando eu digo informou todos do acidente, eu informei alguém de alguma coisa. O verbo é transitivo direto e indireto. O alguém aqui é o objeto direto e o do acidente aqui vai ser o objeto indireto. Todos, complemento sem preposição,
do acidente complemento com preposição. Eu ainda poderia ter informou todos sobre o acidente. Todos, objeto direto, sobre o acidente, objeto indireto. Depois, eu posso informar algo a alguém. Então, eu posso colocar aqui, ó, informou o acidente a todos. A todos vai ser o objeto indireto, o acidente, objeto direto. Ou avisei-o de que eu faltaria. Verbo transitivo direto e indireto, aqui também. O vai ser objeto direto e o de que eu faltaria vai ser um objeto indireto. Olha outra possibilidade. Avisei-lhe que eu faltaria. Qual é o bizu na prova para estes verbos? Geralmente, quando usam esses verbos na prova, eles testam a tua atenção. E eles colocam com dois objetos indiretos. Mais ou menos assim, ó. Avisei ao aluno da mudança de horário. Eles colocam assim, dois objetos indiretos. Ou avisei ao aluno sobre a mudança de horário. Dois objetos indiretos. Então, você já tem que ter em mente, este verbo, a princípio, vai ser transitivo direto e indireto mesmo. Então, eu vou olhar para o primeiro complemento. Se o primeiro aparecer sem preposição, significa que o segundo tem que ter a preposição. Agora, se o primeiro já aparecer com a preposição, o segundo não pode ter a preposição. Então, fica ligado no primeiro para entender como é que o segundo vai funcionar. Continuando aqui, ó. Verbo namorar. O problema é que a gente usa errado no dia a dia. Eu digo que o Pedro namora com a Bruna, que a Bruna namora com o Pedro. Mas o verbo namorar, veja, é transitivo direto, ou seja, ele pede complemento, porém sem preposição. Então é Pedro namora Bruna, Bruna namora Pedro. Aqui, ó, Elisa namora Otávio. E então, aquela famosa frase, você quer namorar comigo, sempre esteve errada. Porque o verbo namorar não trabalha com a preposição com. Então, o certo seria você quer me namorar. E aí, continuando aqui a nossa brincadeira. Verbos obedecer e desobedecer funcionam como transitivos indiretos regidos pela preposição a. Então, quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Então, aqui, ó. O bom filho obedece aos pais. E o candidato desobedeceu ao regulamento. Duas observações importantes aqui. Quando trabalham vozes verbais, dizem que estes verbos podem também passar para a voz passiva, mesmo sendo transitivos indiretos regidos pela preposição a. Por que isso acontece? Porque lá no latim eles eram verbos transitivos diretos. É só por isso. Mas é óbvio que na hora que a gente passa para a voz passiva, a gente retira a preposição do objeto indireto. Então tá aqui, ó. O bom filho, sujeito, obedece, verbo transitivo indireto, aos pais, objeto indireto. Se eu fosse passar para a voz passiva, coisa que nunca aconteceu em prova, tá? Mas vai que aconteça. Eu colocaria assim, ó. Os pais são obedecidos, né, já que está no presente, ó, são obedecidos pelo bom filho. Eu não vou colocar aos pais. Agora, uma outra observação, e esta sim mais perigosa, porque cai bastante em prova e derruba muita gente. A contaminação sintática que o verbo obedecer traz para o verbo respeitar. Geralmente, as pessoas usam os dois da mesma forma. Ou colocam os dois com preposição, ou colocam os dois sem preposição. E, na verdade, o obedecer tem a preposição e o respeitar não tem. Tanto que eu devo fazer assim, ó. Devemos obedecer aos mais velhos e devemos respeitar os mais velhos. O obedecer é transitivo indireto, pede objeto indireto. O respeitar é transitivo direto, pede objeto direto. Sidoca, eu não poderia colocar o respeitar com preposição a como se fosse um objeto direto preposicionado? Não.
não são todos verbos, na verdade não são todas as construções que admitem o objeto direto preposicionado. Aqui não tem a menor necessidade, então eu não posso colocar devemos respeitar aos mais velhos. Estaria errada a regência e outra, não poderia ser um objeto direto preposicionado. Eu só posso utilizá-lo como verbo transitivo direto e o complemento objeto direto e pronto e acabou, tá? Agora continuando aqui. Verbos pagar e perdoar. Eles funcionam da mesma forma, eles são fáceis, mas tem que ter atenção, tá? Quando o objeto for uma coisa, ele vai ser transitivo direto. Então aqui, ó, ela pagou a conta de luz. A conta de luz é pessoa ou coisa? É coisa, então é verbo transitivo direto. O professor perdoou os erros do aluno. Não foi o aluno a quem ele perdoou os erros do aluno. Então aqui, ó, é verbo transitivo direto e os erros do aluno, objeto direto, já que o núcleo aqui é erros. Agora, se o objeto for uma pessoa, o verbo é transitivo indireto, obrigatoriamente regido pela preposição a. Perdoei a todos, verbo transitivo indireto, a todos, objeto indireto. O cliente pagou ao dono da loja, verbo transitivo indireto, e ao dono da loja, objeto indireto. Veja que aqui o núcleo é dono. E Cristo perdoou aos pecadores, verbo transitivo indireto, aos pecadores, objeto indireto. Se eu tivesse colocado assim, ó, Cristo perdoou os pecados dos pecadores. Aí, neste momento, eu teria um verbo transitivo direto e os pecados dos pecadores, objeto direto, porque o núcleo seria pecado, seria uma coisa. Continuando aqui a nossa brincadeira. Verbo preferir. O verbo preferir, ele é estranho para a gente, porque no dia a dia a gente coloca prefiro mais alguma coisa do que outra. Só que ele não funciona dessa forma. Quem prefere, prefere algo a outro. Então ele exige dois complementos. Então aqui, ó, eu jamais poderia fazer assim, ó, prefiro mais cerveja do que vinho. Jamais. Por quê? Porque quem prefere, prefere algo a outro. Então eu tiro do que e coloco a preposição a. E ainda assim eu continuaria tendo erro. Pois quando eu digo que prefiro algo a outro, quem é mais importante para mim? É o algo. Então a noção de intensidade já está imbuída no verbo. Não tem por que colocar intensificador, dizer que prefiro mais, que prefiro muito, que prefiro pra caramba. Então aqui eu corto o intensificador e a frase correta, prefiro cerveja a vinho. Este verbinho aqui vai voltar e vai voltar firme na aula de crase, porque nas provas ele não vem com esse perigo apenas da regência, ele vem com a pegada forte na parte de crase e nós vamos trabalhar isso daí bem na aulinha de crase, tá? Deixa quieto aí por enquanto. Continuando aqui agora, verbo querer, ele é interessante. Quando ele está no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo direto. Então aqui, ó, quero a risada mais gostosa, verbo transitivo direto, a risada mais gostosa, objeto direto. Agora, quando ele estiver no sentido de querer bem, de ter afeto, ele vai ser transitivo indireto, regido pela preposição a. Quero muito aos meus primos, verbo transitivo indireto, e aos meus primos, objeto indireto. Esse muito aqui é uma adjunta adverbial de intensidade, obviamente. Só que aí preste atenção nessas frases aqui, ó. Quero você e quero a você. O verbo querer indicando desejo é transitivo direto. Se eu disser quero você, é sentido sexual. Óbvio, eu te desejo. Então, cuidado com isso. E quero a você, é porque eu te quero bem, é porque eu tenho afeto. Então, pensa no Sidoca. A frase quero você, eu poderia dizer para minha mãe, para minha irmã, para minha sobrinha? Não, eu só poderia dizer para minha esposa. Agora a frase quero a você, além de ter a obrigação de falar para minha esposa, eu também deveria dizer para minha mãe, para minha irmã, para minha sobrinha. Viu como é que a pegada é diferente? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Próximo verbinho aí, ó. Simpatizar e antipatizar.
eles são verbos transitivos indiretos regidos pela preposição com. Então, ó, sempre simpatizei com você ou sempre antipatizei com você. Qual é a observação aqui interessante? Eles nunca podem ser pronominais. Eu não posso dizer assim, ó, eu me simpatizei com você. Não, é eu simpatizei com você, pronto e acabou. Continuando aqui. Verbo visar. Ah, esse verbo aqui merece um asterisco. Ele é verbo transitivo direto quando estiver no sentido de mirar ou dar visto. Então, veja, visou o alvo com precisão. Foi no sentido de mirar, é verbo transitivo direto. O alvo é objeto direto. Com precisão é uma adjunta adverbial. Visaram os cheques. No sentido de dar visto, o verbo é transitivo direto, os cheques, objeto direto. Agora, se for no sentido de objetivar, de desejar, é verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Então, aqui, ó, viso a uma nova vida, verbo transitivo indireto, e a uma nova vida, objeto indireto. Porém, o Sebrasp já adotou uma versão para o Celso Pedro Luft em prova. E o Celso Pedro Luft diz que o verbo visar, no sentido de desejar, além de ser transitivo indireto regido pela preposição a, também poderia ser um verbo transitivo direto. E aí eles cobraram a reescritura. Então, eu poderia fazer assim, ó, viso uma nova vida. Muda a regência? Muda, passa a ser verbo transitivo direto, uma nova vida passa a ser objeto direto. Porém, a reescritura, a troca de uma frase pela outra, não promoveria prejuízo gramatical nem alteração de sentido, pois, segundo Celso Pedro Luft, o verbo visar no sentido de desejar pode ser tanto verbo transitivo indireto regido pela preposição a, como verbo transitivo direto. Continuando aqui, ó, verbo proceder. Ele, no sentido de ter fundamento, cabimento, portar-se, comportar-se, ele é, a priori, verbo intransitivo. Então, olha aqui, ó, seus argumentos não procedem agora. O verbo é intransitivo e o agora é um adjunto adverbial de lugar. Aliás, de lugar não, né? De tempo. Agora, no sentido de originar-se, para a gramática tradicional, continuaria sendo um verbo intransitivo com adjunto adverbial de lugar. Por exemplo, o brinquedo, sujeito, procede seria um verbo intransitivo e o da China seria um adjunto adverbial de lugar. Mas isso daqui já foi cobrado pelo Sebrasp, por exemplo, e veio como verbo transitivo indireto e o da China como objeto indireto. Então é bom ficar ligado nisso daqui, tá? Essa pequena, essa sutil diferença. Letra B. Verbo proceder no sentido de suceder, realizar, executar, iniciar, é transitivo indireto regido pela preposição a. Então, o juiz deseja proceder ao julgamento. Verbo transitivo indireto e ao julgamento, objeto indireto. Logo, procedeu-se à partilha da herança, verbo transitivo indireto, a partilha da herança, objeto indireto. Veja aqui o acento grave indicativo do fenômeno da crase. Agora, umas questõezinhas para massificar o conteúdo. Ó. Não há erro de regência verbal, ou seja, ele quer acerta. Letra A, altos salários são dados aos jogadores. Não, quem dá alguma coisa a alguém ou para alguém. Então, altos salários são dados aos jogadores. Letra B, falta de punição implica violência. Aqui é que está. No dia a dia, a gente pensa que tem que colocar a preposição em, e não tem. O verbo implicar, até hoje, em provas, ele foi cobrado como verbo transitivo direto. Porque o verbo implicar no sentido de acarretar, ele é verbo transitivo direto. Então, não implica em alguma coisa, implica alguma coisa. Então, aqui está certo, ó. É verbo transitivo direto e violência, objeto direto, gabarito certo. Nas outras, muitos preferem como ídolos pessoas sem princípios morais do que pessoas honestas, mas quem prefere alguma coisa a outra. Então, aqui é para colocar a preposição a. Depois, todos assistem os programas de televisão. Não, todos assistem aos programas de televisão. Letra E, o verbo não.
O povo esquece rapidamente 2 crimes. Opa, mas o verbo esquecer apareceu sozinho. Então ele é verbo transitivo direto, que pede objeto direto. Então aqui é os crimes. Próxima. Assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta. Então vamos lá. Os sertanejos aspiram a uma vida mais confortável. Está no sentido de desejar, é transitivo indireto e exige a preposição a. Tá ok. Letra B. Obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana. Verbo obedecer é transitivo indireto e exige a preposição a. Tá ok. Letra C. O rapaz presenciou o trabalho dos canavieiros. Verbo presenciar é transitivo direto. Quem presencia alguma coisa. O trabalho dos canavieiros é um objeto direto. Núcleo. Trabalho dos canavieiros seria uma adjunta adnominal. Letra D. O fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade. Verbo agredir é verbo transitivo direto. Agrediu o menino, agrediu o professor, agrediu o aluno. Então aqui não cabe o lhe e sim o. Letra E. Ao assinar o contrato, o usineiro visou apenas ao lucro pretendido. O verbo visar aqui foi empregado no sentido de desejar, é verbo transitivo indireto aqui no caso, e ao lucro pretendido é um objeto indireto. Vou chamar a atençãozinha para uma coisinha que pode cair na tua prova um dia. Quando a gente tem essa estrutura aqui, ó, em que o a é uma preposição, o é um artigo e o verbo que aparece depois é um verbo no infinitivo, isso aqui vai dar uma ideia de tempo. Seria o que a gente chama de oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. E é só você pensar, ó, pai, o que eu quero nessa vida? Passar mais tempo com meu pai. Eu forcei a barra, mas você não vai esquecer. E o gabarito aqui, então, já que ele quer incorreta, né, é a letra D de dromedário. Continuando. Considere o comportamento do verbo em destaque quanto à sua regência em para dar sabor e aroma aos alimentos. O verbo dar aqui é transitivo direto e indireto. Sabor e aroma, objeto direto. Aos alimentos, objeto indireto. O trecho cujo verbo apresenta a mesma regência é: letra A, quando você lê aroma natural. Aqui o verbo é transitivo direto. Letra B, o artificial no rótulo significa que os aromistas. Verbo transitivo direto. Letra C, que não existem na natureza. Verbo intransitivo com adjunto adverbial de lugar. Letra D, o processo encarece o produto. Verbo transitivo direto. E letra E, enviar as moléculas às fábricas de alimentos. Então aqui é verbo transitivo direto e indireto e é o nosso gabarito. Depois, o inspetor visa ao cargo de delegado. A frase apresentada poderia ser reescrita sem prejuízo gramatical e sem alteração de sentido da seguinte forma: o inspetor visa o cargo de delegado. Nós vimos que nessa questão formato Sebrasp, o verbo visar no sentido de desejar, a priori é verbo transitivo indireto regido pela preposição a, mas ele também pode ser um verbo transitivo direto. E então aqui ambas as frases estão corretas e no mesmo sentido que é no sentido de ajudar. Aliás, no sentido de desejar, perdão. Então, gabarito aqui, ó, certo. E para finalizar, assim a noção de capacidade é essencialmente um leque de liberdade, aliás, um regime de liberdade, e aí o leque de opções que uma pessoa tem para decidir que tipo de vida levar. Preservam-se a coerência e a correção gramatical se substituir tem por dispõe com a vantagem de tornar o texto mais de acordo com o padrão culto da língua. Ele quer tirar o tem e colocar o dispõe. Só que aí vamos lá. Veja que aqui tem um que é um pronome relativo, que faz referência a essa expressão leque de opções. E o verbo ter não pede preposição. Quem tem alguma coisa, então tá de boa. Só que o dispõe pede a preposição de, ó. Quem dispõe de alguma coisa. Eu até posso tirar o tem e colocar o dispõe, só que eu teria que colocar a preposição de aqui, ó, antes do pronome relativo. O leque de opções de que uma pessoa dispõe para decidir que tipo de vida levar. E a questão em nenhum momento fala da preposição de. Ou seja, se eu tirar o tem e colocar o dispõe, sem inserir a preposição de, eu teria um erro de regência. Por isso, gabarito aqui errado. E para finalizar, uma mensagenzinha aí atribuída ao Albert Einstein. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa.
E é isso mesmo, galera. Você vai fazer uma prova, não vai passar. Vai fazer uma segunda, não vai passar. Ai, meu Deus, será que eu nunca vou passar? Vai, é só você continuar tentando e aparando as arestas. Poxa, o que eu estou fazendo de errado? E eu não estou estudando com tanto afinco. E estudar com muito afinco não necessariamente é estudar 4, 5, 6, 7 horas por dia. É apenas estudar um pouquinho todo dia. Se você estudar, olha só o que eu vou te falar, 1 horinha com qualidade todo dia, em 6 meses você já estará extremamente afiado. É isso. Então, meus amores, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe, tá? Beijão, tchau, tchau. Clique like.